Olá, tudo bem com você? Começa agora mais um Alesp em Pauta. Hoje vamos falar de um tema que acontece, né? Quando a idade vai avançando, a terceira idade chega e a gente tem problemas aí com a memória, e problemas com a memória é um problema cada vez mais recorrente na população brasileira. E para tratar desse assunto, nós recebemos de forma virtual dois especialistas que vão trazer aí o melhor conteúdo para você que assiste a Rede Alesp em todo o estado de São Paulo, também pelas redes sociais. Lembrando que a Rede Alesp ela chega através do sinal aberto em todo o estado de São Paulo, com as parcerias com as TVs Câmaras. Começando, eu recebo aqui o Dr. Fábio Henrique Gobi Porto, que é especialista em neurocirurgia cognitiva, e também a senhora doutora Cláudia Suemoto, que é geriatra. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o convite da Rede Alesp. Vamos falar desse tema que é a perda de memória, que acontece mais na terceira idade, mas a gente teve aí cenários, né, como a Covid-19, um dos sintomas foi a perda de memória, então acho que a gente pode abordar esse tema de uma forma bem ampla. E aí eu já pergunto para o doutor, isso acontece mais quando a gente vai envelhecendo, os jovens também sofrem do problema de perda de memória? Seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado por participar conosco. Muito obrigado pelo convite, Guga. É um prazer estar aqui. Então, a perda de memória, ela na verdade acontece em ambas as idades. Pode acontecer em pessoas mais jovens, mas também em pessoas mais idosas, mais velhas. Mas o fato é que é muito mais comum acontecer com o envelhecimento. Então, quem mais tem problemas de memória é quem tem uma idade maior, porque várias doenças que causam problemas de memória acontecem mais ou relacionadas ao envelhecimento. Quer dizer, não é normal do envelhecimento, mas elas acontecem com o envelhecimento. Por isso que é mais comum a gente achar problemas de memória em pessoas mais velhas. Agora, doutora, a senhora é geriatra, né, acostumada a lidar, né, com a saúde da terceira idade. O que a senhora tem, né, a acrescentar para nós em relação a isso? Bom, a gente sabe que a perda de memória, que é importante, né, a ponto de atrapalhar o dia a dia das pessoas, que a gente chama de demência, várias causas, que talvez a gente tenha a oportunidade de falar hoje, ela tem uma prevalência baixa no começo do envelhecimento, né, então por volta dos 60, 65 anos, a prevalência é de 3% apenas, e ela dobra a cada 5 anos, a ponto quando a gente tem uma pessoa de mais de 90 anos, a chance dela ter demência, depende do estudo, varia de 40% a 50%. Então, sem dúvida alguma, o envelhecimento populacional, ele traz vários benefícios para a população, como o aumento da expectativa de vida, mas traz também alguns problemas. E entre eles, a gente tem as demências, né, que já é a principal causa de perda funcional em países ricos e em breve vai ser a principal causa também em países como o Brasil. Importante, né, o apontamento da doutora. Agora, doutor Fábio, importante a gente, dentro do contexto todo que o senhor estuda e trabalha todo dia, quais são as mudanças fisiológicas do cérebro que ocorrem naturalmente durante o envelhecimento e como elas afetam, né, a nossa memória? Esse é um ponto importante, né? O cérebro, ele também envelhece. Então, eu sempre falo isso. A pele envelhece, os olhos envelhecem, os cabelos ficam brancos. Quer dizer, todos os órgãos do corpo envelhecem. Então, o cérebro não é diferente. Existe sim um declínio cognitivo relacionado ao envelhecimento. Porém, o que eu falo sempre? Esse declínio não é intenso ou suficiente para causar demência. O que é demência, como a doutora Cláudia já falou? Declínio funcional. A pessoa não conseguir mais viver independente, como vivia antes. Então, um pouco de redução da memória, um pouco de alentecimento, ficar com o pensamento um pouco mais devagar. Às vezes o nome não vinha, como que é o nome mesmo daquele ator? Mas depois lembra. E aí, o envelhecimento normal, ele não é progressivo, ele não é recorrente, ele não causa declínio funcional. A pessoa consegue viver de maneira independente.
Doutor, agora quais os fatores, né, de risco para desenvolvimento de problemas na memória dos idosos? Eu acho que isso é muito importante que a gente entenda, né, porque às vezes a gente conversa, né, com alguns idosos que são muito ativos, né, no dia a dia. Essa atividade, né, quando é assim, o idoso ele se difere quando ele é mais ativo, ele trabalha, ele tem atividades, ele se difere do idoso que ele é um pouquinho mais, diria, sedentário, sem muitas atividades? Bom, essa é a pergunta que eu mais gosto de responder, que é sobre prevenção de demência. Nós temos algumas. Eu vou responder, mas eu queria só dar uns números para a gente tentar entender o potencial e a importância dessa pergunta. Existe um trabalho que mostra que 40% dos casos de demência no mundo são relacionados a 12 fatores de risco que tem a ver com essa pergunta. A gente refez esses cálculos aqui no Brasil e a gente estima que 48% dos casos de demência sejam preveníveis se a gente pudesse eliminar, né, com uma varinha mágica esses 12 fatores de risco. Então, essa é a primeira mensagem. Demência é uma doença prevenível, né? Quase metade dos casos a gente poderia evitar. Fazendo o quê? Então, acho que um dos principais fatores de risco é a baixa educação, né? Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente manter o cérebro ativo, menores as chances da gente ter demência. Tá? Esse é um dos principais fatores de risco no Brasil. E principalmente se essa educação ela é fornecida numa janela de oportunidade que é a primeira infância e adolescência, no começo da vida. Tá? Os fatores de risco eles parecem ser mais importantes durante a meia-idade, né? Pressão alta, obesidade, tabagismo, etilismo, inatividade física, né? Então, todos esses fatores de risco cardiovascular também têm relação com a saúde do cérebro. E existem outros fatores de risco que são mais gerais, e alguns deles estão relacionados mais à presença deles durante o envelhecimento, como poluição ambiental, depressão, isolamento social, tá? Então, eu esqueci de um muito importante também, que é déficit auditivo. Então, todos esses fatores, se a gente puder cuidar deles antes que eles apareçam, evitar o aparecimento, a gente também vai estar prevenindo demência. Né? Sobre essa pergunta se... Desculpa. Imagina, desculpe a senhora deu uma pausa, eu achei que a senhora tinha concluído, mas fique à vontade em continuar. Eu estava pegando o ar. Na verdade, sobre a sua pergunta sobre a heterogeneidade, né, de pessoas que envelhecem de maneiras muito diferentes do ponto de vista da memória, a gente vai falar cognição, porque a cognição é muito mais que memória, como o Dr. Fábio falou, tem tudo a ver com essa abordagem de que a gente previne demência ao longo da vida. Desses 48%, mais da metade da prevenção pode ser feita no começo da vida e na meia-idade, né? E essa é uma mensagem super interessante de passar para todo mundo que está ouvindo. Se a gente quer envelhecer bem do ponto de vista cerebral, a gente tem que pensar durante toda a vida, né? Não adianta só fazer 60 anos, hoje vou começar a fazer meu exercício físico, me alimentar, vou emagrecer, vou cuidar da minha pressão, da diabetes. Não é assim, é um projeto de longo prazo, é uma maratona, não é 100 metros. Então, realmente a gente precisa pensar em prevenção muito cedo. E por isso que tem idosos tão heterogêneos, porque tem gente que está se cuidando e está envelhecendo de uma forma mais saudável, e infelizmente tem gente que está envelhecendo de uma forma cognitivamente não saudável e vai ter provavelmente problemas no futuro. Legal, importante. E os fatores, né, doutor, cognitivos, né, que eu acho que são importantes da gente abordar também. O que influi aí numa perda de memória maior ou menor, dependendo desses fatores? Então, essa pergunta ela tem uma resposta bastante heterogênea, né? Quer dizer, é muito difícil saber o que realmente influi. Então, várias questões chamadas de reserva cognitiva, o que a pessoa conseguiu poupar, né, adquirir ao longo da vida, se ela estudou, se ela aprendeu uma outra língua, se ela cuidou bem de fatores de risco cerebrovasculares, se ela teve contato social, tudo isso que a Cláudia já falou. Mas o fato é que a gente tem fatores como genética envolvidas, quer dizer, a genética é um fator de risco para a doença de Alzheimer, por exemplo. O próprio envelhecimento é um fator de risco, né? E aí, muitas vezes, você consegue, às vezes, postergar o início dos sintomas. Olha, se pela idade genética a pessoa ia ter demência aos 70, ela pode ter aos 80. Quer dizer, ela
prolongou 10 anos de vida saudável. E isso, do ponto de vista de saúde pública, é uma coisa fenomenal. Se a gente conseguir postergar 5 anos de demência, a gente vai ter assim, um grande benefício público. Então, é uma doença bastante complexa, né? Tem fatores modificáveis, esses que a doutora Cláudia falou, e fatores não modificáveis, especialmente idade e genética. Legal. Agora, doutora, como a dieta, né, e a senhora falou muito aí de fatores, né, de risco, como obesidade, tabagismo, mas como a dieta ela pode influenciar nessa questão, e é importante que a gente esclareça o nosso telespectador em relação a isso, e aí a gente vai entrar em outro tema também, depois eu vou discutir com vocês dois, que é a inflamação, né? E a inflamação hoje é um assunto cada vez mais estudado e é trabalhado para prevenção, né, de doenças que acabam dando junto, né, com os processos inflamatórios. Doutora, por gentileza. Bom, dieta é um tema muito importante quando a gente fala sobre envelhecimento cerebral e que a gente vem construindo esse conhecimento nos últimos anos. Há algum tempo existe uma dieta que tem um nome bem sugestivo que chama MIND, de mente, né? Mas, na verdade, ela é uma abreviação que significa que essa dieta é uma dieta mediterrânea, tá? E que também está associada ao controle da pressão arterial, que seria a dieta DASH. O que seria isso, né? A dieta mediterrânea ela é bastante divulgada, é aquela dieta rica em vegetais, em castanhas e nozes, azeite, salmão, né? Seria a dieta do Mediterrâneo. E pobre em carne vermelha, industrializados e etc. A dieta DASH é uma dieta que foi desenvolvida pela Associação Americana e basicamente ela é muito parecida com a Mediterrânea em termos de ter uma grande carga de produtos não processados, né, de vegetais, hortaliças e frutas, mas principalmente ela é pobre em sal, né? O sal é uma substância que a gente sabe que, por sinal, a dieta do brasileiro é muito carregada em sal e que está associada principalmente ao aumento da pressão, né, a pressão alta. Então, essa dieta é uma dieta que existem inúmeros estudos observacionais, né, que acompanharam as pessoas durante muito tempo, e ela está associada a um declínio cognitivo mais lento. Bom, recentemente, nós aqui, do nosso grupo, aqui no Brasil, publicamos a primeira evidência de que alimentos ultraprocessados, muito industrializados, eles estão associados a um declínio cognitivo mais rápido. Isso já foi replicado em outros estudos americanos e ingleses e realmente existe essa associação, né? Então, comer saudável, né? Minimamente processado ou não processado, pobre em sal, protege o cérebro, né? E existem evidências. Legal, importante, acho que hoje os hábitos de vida saudáveis aí são fatores, né, do envelhecimento saudável e todos nós temos que estar muito alertas a essa questão. Agora, doutor Fábio, vamos começar a falar um pouco da questão inflamatória, também da questão do estresse oxidativo. São fatores aí que podem ajudar o desenvolvimento de uma demência, né? Perda de memória. É importante, né? Vocês, médicos, graduados, explicarem à população, porque às vezes a população não sabe, ela acha que demência é uma coisa, ela não sabe o que é demência, a perda de memória, existe diferença, é a mesma coisa, então é importante que a gente seja bastante didático e explicativo para o nosso telespectador tenha, né, a percepção exata do que é. Estou aqui do lado de uma das maiores pesquisadoras nesse assunto. Eu vou falar primeiro o que é demência e vou deixar para a doutora Cláudia falar de inflamação. Pode ser? Pois então, não, demência. Pois não. Mas o senhor demência... também pode dar, né, o seu apanhado, que é importante. Mas eu gosto sempre de falar que demência é um termo, às vezes, feio, né? Você não gosta muito de usar essa palavra, demência. Dá a impressão de loucura, insanidade, descontrole. Mas, tecnicamente falando, o que é demência? Demência é quando existe um declínio cognitivo, então uma perda da cognição. Perda de memória, uma perda na linguagem, uma perda na capacidade de tomar decisões. Em geral, essa perda cognitiva vem junto com uma mudança de comportamento. A pessoa fica mais apática, mais irritada, mais triste, às vezes pode ficar com alteração de sono, alguma coisa comportamental muda. E a soma
desses dois declínios, cognitivo e comportamental, causa um declínio funcional. A pessoa não consegue mais viver de maneira independente. Então, inicialmente para atividades mais complexas, do tipo lidar com as finanças, preparar uma mala, um jantar, né, conseguir trabalhar. E conforme a doença vai avançando, coisas mais simples, do tipo escolher a própria roupa, se vestir, usar o banheiro, tomar banho, vão ficando afetadas. Então, demência é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. A principal causa de demência é a doença de Alzheimer, seguido por doença cerebrovascular. Tá? Então, perda de memória é um sintoma, né? Demência é um conjunto de sintomas, e doença de Alzheimer é a causa dos sintomas. Legal, é importante, né? Porque realmente, às vezes, a gente fala muito um termo, né? E o telespectador que está nos assistindo, ele não consegue assimilar. Por isso que é importante, eu peço aos nossos convidados sempre sejam super didáticos, que é o que a TV Alesp tem essa missão de trazer a informação da forma mais didática possível. Agora, doutora, a senhora que é especialista no estudo e na pesquisa da inflamação, é importante que a senhora traga esse conteúdo da forma mais didática para a população que nos acompanha. Vou tentar. Então, em relação à inflamação, existem já durante muitos anos, a gente não entende muito bem o que desencadeia a doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência. Tá? Então, demência, como o Dr. Fábio já explicou, é um conjunto de sinais e sintomas que altera a cognição, grave o suficiente para atrapalhar o dia a dia da pessoa. Mas ela tem várias causas. A principal causa de demência no Brasil e no mundo é a doença de Alzheimer, tá? Que há muitos anos a gente sabe que ela é causada por acúmulo de algumas proteínas anormais no cérebro, tá? Depois a gente pode até falar sobre isso. E se tenta entender o que leva ao acúmulo dessas proteínas. Ninguém tem muita certeza até hoje. Mas se entende cada vez mais que o acúmulo, ou pelo menos a continuação de que esse acúmulo ocorra, está envolvida uma inflamação, tá? Essa inflamação, ela é localizada, a princípio, no cérebro e acaba desencadeando o acúmulo de várias dessas duas proteínas associadas à doença de Alzheimer, tá? Existe evidência de que outras causas de demência também possam ter algum tipo de inflamação, isso é muito menos pesquisado do que na doença de Alzheimer hoje em dia, tá? E o mais interessante é que nos últimos, eu diria, 5 ou 10 anos, a gente consegue cada vez mais medir essas proteínas nas pessoas que têm sintomas, né, através de alguns exames, alguma evolução enorme do diagnóstico da doença de Alzheimer nos últimos anos, e a gente consegue medir essa inflamação, tanto do ponto de vista de alguns exames de medicina nuclear, que a gente consegue visualizar esses componentes inflamatórios, isso para pesquisa, ainda não existe na clínica, ou mesmo alguns exames de sangue. Então, essa é uma questão em aberto, uma questão quente de pesquisa. E qual que é a importância? Se a gente prova que existe inflamação, a gente poderia, de certa forma, se realmente a inflamação estiver lá causando a doença de Alzheimer, a gente poderia, talvez, desenvolver um tratamento que parasse essa inflamação e que melhorasse os sintomas ou bloqueasse a progressão da doença. Olha, importante, doutora, né? E está dentro muito da sua especialidade. A inflamação, ela não causa só doenças cerebrais, também causa doenças coronarianas, né? E eu gostaria que a senhora também falasse um pouquinho dessas outras doenças que podem afetar a terceira idade, exatamente quando a gente fala aí de inflamação. Certo. Bom, é verdade, você está corretíssimo, super atualizado. A inflamação é um processo que está envolvido em praticamente quase toda a geração de diversas doenças, né? Doença cardiovascular, câncer, existe sim essa associação. Tanto é que, por exemplo, a doença cardiovascular, quando a gente quer fazer controle do paciente, saber se ele tem risco, antes dele ter qualquer doença, a gente dosa no sangue algumas dessas proteínas, como a proteína C reativa, por exemplo. Em relação à inflamação relacionada à doença cardíaca, existe alguma evidência, né, de que poderia ter inflamação associada. Não existe nenhum, hoje em dia, mesmo para a doença cardíaca, nenhum tratamento que bloqueie a inflamação e bloqueie
a gênese ou a progressão da doença. Então, hoje em dia está no mesmo campo, praticamente, da demência, no qual a gente tenta entender mais a fisiopatologia, como a doença funciona, para no futuro poder abordar isso. Queria só acrescentar, aproveitando a pergunta, porque ela também tem a ver com envelhecimento cerebral, memória, cognição, demência. Já existem vários estudos, incluindo aqui no Brasil, mostrando a associação entre a aterosclerose, né, ou seja, placas de gordura no coração ou em outros locais como a carótida, que é um vaso que a gente tem aqui no pescoço e que liga o coração até o cérebro, mostrando que pessoas que têm essas placas de gordura em outros órgãos além do coração, além do cérebro, teria maior risco de demência, né? Inclusive dados nossos em 2 ou 3 estudos. Então, é uma associação que existe. E aí, durante um tempo atrás, eu gosto dessa mensagem, porque ela também fala bastante para o telespectador. A Associação Americana de Cardiologia, né, de coração, dizia que o que faz bem para o coração também faz bem para o cérebro. E essa é uma mensagem muito forte, porque a gente sabe muito bem como prevenir, né, não sei se faz, mas a gente sabe como prevenir a doença cardiovascular, né, através de exercício físico, dieta, controle dos fatores de risco cardiovascular. Se a gente fizer isso também, esse controle, a gente também vai estar com melhor investimento cerebral, um investimento cerebral mais saudável, com menos demência. Interessante, doutora, essa sua colocação, que é verdade, né? Geralmente as pessoas têm muita preocupação com doenças cardíacas, né? O popular um infarto, né? Que pode causar uma morte súbita, mas porém existem outros motivos e às vezes fatores neurológicos que podem causar também uma morte súbita, né? Então a atenção ela tem que ser dobrada para todas essas doenças e às vezes, né? No popular você acaba criando uma cultura, né? Realmente o tratamento cardíaco, mas é necessário olhar para todos os lados, né, doutora? Eu acho que um pensamento assim é que quando a gente fala em doença do coração, na verdade a gente está falando de doenças dos vasos do coração. Quer dizer, os vasos que estão doentes, né? Então os vasos vão estar doentes às vezes no cérebro também, no Às rim. vezes na própria perna, né, doutor? Aí começa Isso. na perna e pode difundir, né? É uma doença vascular, né? Do epitélio, então da camada interna dos vasos. E aí o corpo todo está doente, inclusive o cérebro. Eu Agora, acho que pois não, doutora, é importante a sua colocação. o mecanismo é isso mesmo que o Dr. Fábio falou, né? O que acontece no coração também está acontecendo no cérebro e em outros órgãos, como vocês falaram. Mas a gente não pode esquecer que o coração é a bomba que transporta sangue para todo o corpo, incluindo o cérebro, né? Esse provavelmente não é o principal mecanismo da ligação entre doenças cardíacas e cerebrais, mas em situações que o coração está fraco, existe um menor envio de sangue e o cérebro é um órgão muito, muito interessante, tá? Ele é um órgão, talvez é o órgão o órgão do corpo humano que não sobrevive muito tempo sem sangue, porque ele depende do oxigênio que o sangue carrega, da glicose, da energia que o sangue carrega. Então, qualquer baixo débito, qualquer mau funcionamento da bomba, que é o coração, vai ter efeitos cerebrais, né? Mesmo de curto período, tem alguns trabalhos mostrando que mesmo esse hipofluxo de curtos períodos podem levar a déficit cognitivo e se repetidos até a demência. Exato, a gente tem casos, por exemplo, de paradas cardíacas, onde, né, você tem sequelas cerebrais, obviamente, porque o sangue, né, não chegou e causou uma lesão. Agora, doutora, dentro disso, né, qual é o momento que o idoso ele deve se preocupar com a saúde neurológica? E aí a gente já vai para uma pergunta um pouco mais genérica também. Quando, né, uma pessoa de meia idade já deve procurar o geriatra? Na verdade, a prevenção começa bem antes, né, doutora? Do ponto de saúde pública, a gente deve pensar nas crianças, nos adolescentes, em melhorar o que o Dr. Fábio chamou de reserva cognitiva. Tudo no envelhecimento é uma questão de reserva e gasto. Então, quanto mais reserva você tem, quanto mais rico você for cognitivamente, mais lesão você consegue enfrentar. Porque a lesão vai ocorrer com o decorrer dos anos, né? Por mais que a gente se previna e tal, ela acaba acontecendo. Então, quando a reserva é grande, você pode ter lesão. E se a lesão não passa, essa reserva, você não vai ter sintoma. Então,
construir reserva é algo que a gente faz desde provavelmente que a gente nasce. Quanto mais estimulada aquela criança cognitivamente, em casa, na escola, na adolescência, melhor, né? Não usar nessa faixa etária que é muito vulnerável na adolescência, o uso de álcool e drogas, péssimo, né? Você está queimando neurônio, você está perdendo reserva, né? Meia-idade, outra janela de oportunidade incrível, né? Vamos fazer exercício, vamos se alimentar bem, vamos emagrecer, vamos, se você tiver diabetes, pressão alta, colesterol, vamos controlar, não fume, beba o mínimo possível, né? Hoje em dia a gente até fala que é não para beber, porque teoricamente isso também poderia prejudicar. Isso é mais controverso, né, Fábio? Mas, enfim, acho que essa mensagem, talvez. Então, e como eu falei para vocês no começo, provavelmente mais da metade da possibilidade de prevenção acontece antes dos 60 anos de idade, antes dos 65 anos de idade. Essa é uma mensagem muito importante, que as pessoas, eu acho que acabam pensando mais em proteger o cérebro, em estimular quando elas ficam mais velhas. É muito comum aquele idoso, comecei a fazer palavras cruzadas, comecei a fazer sudoku com 70 anos. É bom, não é para deixar de fazer, mas, na verdade, a estimulação cognitiva, o cuidado com a saúde cardiovascular e cerebral deveria acontecer muito antes. Com certeza. E o Parlamento Paulista também está aqui e cria políticas públicas, né, de informação e prevenção, e esse canal ele está aqui para isso também, para trazer para a população o esclarecimento. Agora, doutor Fábio, é importante também a gente avaliar, né, quando, em qual momento, né, vamos falar um pouquinho até, importante da doença de Alzheimer, né? Quais os sintomas, na verdade eu fui perguntar em que momento, mas quais os sintomas que o idoso deve ter como alerta? Olha, comecei a sentir alguma coisa, é só o esquecimento ou tem outros sintomas? Então, na verdade, a doença de Alzheimer é uma doença heterogênea, ela tem vários sintomas, mas o sintoma mais comum é uma perda intensa e progressiva da memória recente. Então, a pessoa não consegue lembrar informações novas. Ela passa a ficar repetitiva, a esquecer fatos recentes, esquecer conversas, perder objetos pessoais, mesmo que ela lembre bem as coisas do passado. Tá? Então, a doença de Alzheimer, o sintoma mais clássico é uma perda progressiva da memória recente. Isso, em geral, causa com que a pessoa, faz com que a pessoa não consiga lidar com as finanças, então esquece de pagar a conta, paga 2 vezes, começa a cometer erros. Ela pode ter dificuldade de se localizar, então se perder em ruas conhecidas, aquela coisa, estou dirigindo, não sei se é para a direita ou para a esquerda. Algumas vezes, ela passa a esquecer de tomar os remédios. Quer dizer, tomar medicação envolve a memória recente. Tá? Mas a gama de sintomas é enorme. A pessoa pode ter problemas de linguagem, problemas visoespaciais, problemas de comportamento, problemas motores. Então a doença ela é complexa. Quando que o sujeito tem que procurar uma avaliação médica? Quando existe uma alteração de memória, de alguma função cognitiva que é progressiva, que é recorrente, quer dizer, acontece várias vezes de uma forma repetida, estereotipada, sempre do mesmo jeito, e se essa alteração causa algum declínio na capacidade de viver de maneira independente. Legal, isso é importantíssimo. E também, doutor, e aí a gente vai, né? O senhor falou que tem outros sintomas, eu quero insistir nessa questão, porque assim, é uma análise, né? De repente a pessoa, ainda nova, já apresenta alguns sintomas. Esquecer nome, né? Pagar uma conta 2 vezes, são coisas que eu acho que isso também acontece hoje no dia a dia das pessoas. Quando que eu devo acender o sinal de alerta? E aí eu te pergunto, o estresse está muito associado a isso? Quem está muito estressado, ele está mais susceptível a um esquecimento ou ele já mostra um sinal de quem pode ter problemas neurológicos mais para frente? Não, com certeza o estresse é um inimigo da cognição. Quer dizer, quando a gente está muito estressado, sem dormir, sem descansar, assim, a gente não consegue prestar atenção nas coisas. E isso causa uma falsa sensação de perda de memória. Mas olha, esqueci o nome de um ator.
né? Olha, paguei uma conta 2 vezes. Aconteceu uma vez? Pode acontecer. Aconteceu 1, 2, 3 vezes. Então é uma coisa recorrente. Opa, procure um médico. Olha, está progressivamente piorando. E de não lembrar nome de atores, eu não lembro o nome de familiares. Ou eu não consigo lembrar o nome de uma coisa, de um objeto, por exemplo. Provavelmente progressão. Procure um médico. Olha, eu não consigo mais trabalhar como contador, né, porque eu não estou conseguindo organizar as finanças. Procure um médico. Então, essas três fatores vou dizer, sinais de alerta, né? Então, persistência e recorrência, progressão e declínio funcional são sinais que pode até que seja por estresse, mas precisa de uma avaliação médica. Agora, doutora, a senhora, né, durante a sua explanação, a senhora falou muito da questão aí do exercício físico, né, da memória ativa. Porém, como é que é a intervenção medicamentosa nesses idosos? É possível que se faça também um tratamento médico preventivo? Como é que funciona a parte, né, medicamentosa e não só a de mudança de hábitos e prevenção? Excelente questão. A partir do momento que você tem fatores de riscos claros, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes, um colesterol alto, eles devem ser tratados, tá? De uma forma bastante ampla, incluindo o tratamento farmacológico, né? Remédios específicos para esses problemas, tá? Além disso, o que a gente sempre gosta de falar, só para reiterar a fala anterior, é que existe uma cascata de efeitos, né? A inatividade física, a má alimentação provavelmente levam à obesidade, né? E que leva a maior risco dessas doenças. Então, quanto antes você acessar e resolver, menos remédio você vai ter que tomar, né? Porque também não é legal envelhecer tomando 10, 15 remédios. Essa é uma parte. Em relação ao controle de fator de risco, o tratamento farmacológico ele existe e já é bem estabelecido, tá? Não só para essas doenças, mas, por exemplo, tem uma pessoa que fuma, né? Tabagismo, a gente sabe que é péssimo para o coração, risco de câncer também está associado a maior risco de demência. A pessoa pode tentar parar através de medidas não farmacológicas, intervenções, né? Por exemplo, de terapia, etc. Ou existe medicação para tentar parar de fumar. Então, todos os fatores de risco, basicamente, existem tratamento para quase todos eles. Uma que a gente não falou muito é a perda auditiva. Não existe remédio para perda auditiva, existe prevenção, né? Evitar barulho, som alto, uso prolongado de fones de ouvido. Mas hoje em dia a gente sabe, principalmente em idosos, que existe a possibilidade de aparelho auditivo, de protetização. Tem alguns estudos mostrando melhora da memória, da cognição depois que você começa a usar aparelho auditivo. Né? Outro fator de risco que também tem tratamento é a depressão. Né? Existe um tratamento psicoterápico, tentar entender as causas do encadeamento, mas muitas vezes você precisa tomar um antidepressivo. Então, tudo isso tem o seu tratamento específico, né? Pensando na prevenção. Então, a ideia é fazer o diagnóstico dessas condições quando elas existem. Sempre tem espaço para tratamento não farmacológico, mas algumas dessas doenças requerem tratamento com medicação. Legal, é muito importante esse esclarecimento. Eu quero debater um tema com vocês, está muito relacionado também, é o esquecimento após a Covid-19, aí não tem idade, né? Isso é muito prevalente nos consultórios de vocês, pessoas que de repente procuram, né, falando, olha, doutor, eu tive a Covid e eu estou esquecendo muito coisas que eu não costumava fazer. E aí, doutor Fábio, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, que eu tenho certeza que tem muito a ver até mais com a sua especialidade do que da doutora, mas eu acho que isso virou também um caso corriqueiro do dia a dia, né? Eu acho que a gente aprendeu muito do ponto de vista científico, né, médico, com a pandemia, porque a gente teve certeza que vírus podem provocar efeitos de longo prazo na função cognitiva. Pode causar efeitos danosos no cérebro. E aí a Covid ela claramente demonstrou isso, que através de invasão do sistema nervoso central, o vírus consegue entrar, né, no cérebro, causar inflamação cerebral, alterar alguns fatores de coagulação, de trombose e alterar também a produção de neurotransmissores.
Então, tudo isso, a inflamação, ou como causa ou como consequência, ela altera a função do cérebro. Toda vez que um agente, uma doença, um vírus altera a função do cérebro, ou a pessoa vai ter alterações cognitivas ou alterações de comportamento, mesmo que de uma forma mais sutil. Então, a Covid ela foi assim um grande exemplo disso. Quer dizer, várias pessoas tiveram alterações cognitivas, comportamentais, e um grupo menor de casos mais graves claramente declinou a memória, a cognição após o Covid. E aí, o que a gente viu com a Covid? A Covid foi muito difícil, mas o isolamento social também foi um remédio muito amargo. Quer dizer, várias pessoas que estavam assim naquela fase assim limítrofe de cognição, que tinham lá a reserva cognitiva, que estavam conseguindo resistir aos insultos cerebrais, com isolamento social, quebra da rotina, né, redução de exercício de contato, claramente declinaram. Então a Covid ela demonstrou sim que inflamação, que agentes infecciosos podem alterar a função cerebral, mas também demonstrou negativamente o quanto que faz falta contato social. Quer dizer, isolamento social é um fator de risco para demência, especialmente a doença de Alzheimer. É muito interessante, né, esse esclarecimento. Vou querer os apontamentos da doutora em relação a isso, aí eu volto nesse tema exatamente do isolamento social, que eu acho interessante a gente abordar também. Doutora, dentro disso, né, e na sua especialidade, a Covid acometeu muitos idosos nesse quesito da perda de memória? Bom, eu vou fazer 3 intervenções, uma pessoal, uma de pesquisa e outra relacionada à clínica. A primeira pessoal eu tive Covid a primeira vez em 2021 e tive um déficit cognitivo horrível, sabe? Um déficit de atenção. Eu que nunca chegava atrasada, comecei a chegar atrasada em tudo, porque eu ia e voltava para pegar as coisas que eu tinha esquecido. Cheguei a dormir na frente do computador em uma reunião. Então, realmente, esse déficit ele existe, tá? E até motivado, talvez, por uma experiência pessoal, a gente levantou aqui dos pacientes do Hospital das Clínicas mais de 1.000 pessoas que foram acompanhadas, ficaram internadas aqui, então eram pacientes graves, e depois a gente fez um acompanhamento com eles durante 1 ano. E chegou à conclusão, várias conclusões interessantes. Primeiro, que 30% dessas pessoas, depois da alta, tiveram sintomas cognitivos. Desses 30%, tá? 1/3 deles foram sintomas de longa duração. Durante toda a avaliação, a gente ligava para eles várias vezes durante o ano, eles tinham queixa de sintoma cognitivo. Então, era uma queixa persistente da cognição. Os outros 2/3 tiveram uma queixa passageira presente logo no primeiro mês da avaliação, ou nos 2 primeiros meses, depois a melhorava, que eu acho que foi mais ou menos onde eu me encaixo. Existe esse nosso trabalho mostrando um acompanhamento de 1 ano, tem um trabalho em inglês mostrando que depois de 2 anos, uma corte imensa na Inglaterra, tinha ainda alguns pacientes se queixando de déficit cognitivo, tá? Então, esse fenômeno existe e ele pode ser duradouro. Parece que não tem muita relação com a gravidade da doença, né? No nosso caso, eram todos pacientes graves que ficaram aqui no Hospital das Clínicas, mas outros estudos mostram que não existe uma relação tão linear, como se esperaria, quanto mais grave, mais problema cognitivo, mesmo casos mais leves têm esse relato, sem precisar ficar internado, tá? E queria trazer mais um terceiro comentário, né, que existe o fato de que os pacientes com demência, né, que já tinham diagnóstico antes da Covid, corroborando o que o Dr. Fábio falou, existe, como se fosse um insulto agudo, eles já estavam ruins, eles tiveram uma piora, uma queda importante, que não era muito mais rápida do que o esperado, tá? E essa é uma população que durante o isolamento, não só pelo isolamento em si, mas pelas dificuldades todas que essa população que requer muitos cuidados de saúde precisa, eles tiveram uma piora dos outros sintomas clínicos, dos sintomas de demência, né? Ficaram mais agitados, faleceram mais, morreram mais, então foi uma época muito, muito difícil, tá? Não só porque quem pegou Covid e já tinha demência ficou pior ainda, mas mesmo aquelas pessoas que não pegaram, mas tinham demência pela dificuldade de acesso a cuidar de qualquer outra coisa que fosse Covid, a gente viu uma piora muito importante, que mostra
que pacientes com demência são pacientes que requerem muito cuidado, né? Requerem cuidado de saúde, de acompanhamento médico, de fisioterapia, fonoaudiologia, toda a equipe multidisciplinar também precisa estar junto. Então, foi um período muito difícil. Doutora, a senhora me chama a atenção nessa explanação numa questão muito importante, né? É legal, né, que a população hoje tenha uma visão para sempre consultar vários especialistas, né? Porque antigamente a gente vivia uma cultura da pessoa ter um médico, né, entre aspas, o médico da família e ele tratava de tudo, né? Desde uma unha encravada até uma coisa mais séria. E hoje, né, até com a evolução da medicina, você tem especialista para tudo. É importante que a gente tenha essa cultura de procurar vários especialistas. E aí, doutora, eu te pergunto, qual o foco que a gente deve ter? É primeiro um clínico geral, o idoso primeiro um geriatra? Como é que funciona isso hoje? Responder, eu acho que é a melhor resposta, mas é uma resposta, o Fábio já até deu risada, é uma resposta enviesada, né? Porque eu sou clínica geral, sou geriatra. E eu fiz essa especialidade acreditando que essa é a solução. Precisa ter um gerente de saúde, vamos dizer assim, porque quem tem muito médico não tem ninguém, e eu acho que nós, dentro da nossa especialidade, a gente vê muita coisa errada, a gente chama de aprogenia, o termo técnico. Porque o médico tem muitos pacientes, então, por exemplo, um só cuida do coração, outro só cuida do cérebro, outro só cuida do pulmão, e conforme os problemas se acumulam, esses médicos conversam um pouco e não há uma integração, né? Então, não só não se vê o todo, como muitas das medicações que a gente vai recebendo de cada um desses diferentes médicos interagem entre si, e às vezes a gente começa a tratar até os efeitos colaterais da medicação, né? Nenhum problema específico. Fora isso, a medicina atual, ela oferece muitas oportunidades, né? Você pode pedir exame para praticamente hoje quase tudo, né? E precisa de uma pessoa que veja o paciente como um todo, senão fica inviável, né? Acho que a gente já está vendo no Brasil em várias situações, saúde suplementar está ficando inviável, porque ela está ficando muito cara, porque se pede várias vezes o mesmo exame, se pede o exame sem indicação, se faz uma outra investigação quando uma visão mais geral poderia resolver. Então, o meu conselho é que realmente a pessoa tenha um médico de família, né, clínico geral, geriatra, dependendo da faixa etária, e que seja feito gerenciamento a partir daí, tá? Adoraria ouvir também a visão do Fábio, mas antes de a gente mudar de assunto, eu queria ter a oportunidade de falar um problema que está nos angustiando muito, né? Eu e o Fábio, nós somos especialistas, embora eu seja geriatra, e também a gente cuida muito desses problemas de memória, né? E tem um problema muito grave que a gente precisa conversar, que é o não diagnóstico, né? Que é justamente o tema dessa história, dessa nosso bate-papo de hoje, né? Perda de memória normal da idade. E com essa ideia que é muito enraizada na cabeça das pessoas, muita gente tem demência, às vezes grave, sem diagnóstico. Existe uma estimativa pelo Relatório Nacional de Demências que foi lançado no final do ano passado, coordenação da professora Cleusa Ferri, da Universidade Federal de São Paulo, do Colégio de Medicina, mostrando que de 75% a 95% das pessoas com demência não tem diagnóstico. É um número, assim, horrível. Então, a gente entende que problemas de memória importantes para trabalhar o dia a dia da pessoa não são normais e devem passar por uma avaliação. E é uma doença tão frequente que os médicos gerais devem estar equipados pelo menos para fazer o diagnóstico inicial e encaminhar depois para um especialista se for necessário, mas precisa que todo mundo esteja consciência dessa doença que é muito comum e causa tanta problema, não só para o paciente, mas todo mundo que está em volta. Pois é, doutora, e a senhora alertou realmente por um fato importantíssimo, né? Que é não minimizar, porque muita gente às vezes fala, eu estou esquecendo muito, é a idade, né? Acontece e tal, e às vezes a pessoa não procura, né, o tratamento devido a tempo até de melhorar essa situação. Isso vocês veem nos consultórios mesmo, porque acaba minimizando a situação, né? Não sei se vocês entendem assim também. Existe um termo que eu não sei se você também dói o seu ouvido, Cláudio, assim, que as pessoas falam assim, é uma demência senil, né? Dando a entender que é normal, com o envelhecimento, ter demência. Né? Então, às vezes eu falo assim, você tem história na família de Alzheimer? Não, tem demência senil.
né? Então é meio que uma suavização, né? Que um eufemismo. Mas na verdade, demência senil não é uma doença, é toda demência que acontece após 60 ou 65 anos, né? A principal causa de demência senil deve ser Alzheimer e doença vascular. Então a gente tem que ter, talvez, a consciência de que você suavizar, né, você usar esses eufemismos, né, para normalizar uma doença, isso não é bom. Por quê? Porque isso priva a pessoa que está doente de receber o tratamento com remédio, de toda a equipe multidisciplinar, de fazer decisões para o fim da vida. Quer dizer, quando a pessoa não recebe o diagnóstico, ela não recebe as orientações que são necessárias para lidar com o diagnóstico. E aí, chega numa fase muito avançada, as pessoas assim entram em desespero, porque elas não viveram as fases da doença. Doutora? Doutora? Pois não. Qual que é a sua opinião sobre esse comentário, doutor? Perfeito, né? Ele lembrou dessa história da demência senil. A gente tem um livrinho que chama Código Internacional das Doenças e esse diagnóstico estava lá, demência senil. E eu acho que hoje em dia tem até alguns colegas da área da saúde que continuam usando esse termo. Por favor, esse termo não existe mais no livrinho das doenças. Ele é errado, né? Porque ele traz essa falsa ideia de que é normal do envelhecimento ter demência. Não é, né? Tem gente de 120 anos que está com a cognição normal. Então, é mais raro, como a gente começou discutindo no nossa conversa, no início da nossa conversa, mas existe, tá? Eu acho super importante que a gente entenda que a demência é uma doença que afeta o paciente, sem dúvida alguma, mas afeta principalmente quem cuida, né? Que normalmente aqui no Brasil é um membro da família, né? Seja uma esposa, um esposo, um cônjuge, né? Ou os filhos, ou noras, enfim. Então, ela tem um impacto enorme, um custo enorme, tanto formal quanto informal para quem está do lado, e precisa de diagnóstico, por todos esses motivos que o Fábio falou. Tá? E muito em breve a gente espera ter algum tratamento efetivo e bom para oferecer, então vai ser mais importante ainda, mais um motivo a mais para a gente fazer o diagnóstico, porque a gente vai ter como mudar o curso natural da demência. Legal, importantíssimo esses esclarecimentos durante esse Alesp em Pauta. Eu vou querer entrar num tema aí que nós já estamos indo para o final do nosso programa, mas o senhor comentou, né, que o isolamento social ele pode aumentar a demência e a gente vive uma transformação. Cada vez mais muita gente se isola, o companheiro é o próprio celular e a pessoa fica, parece que às vezes no outro mundo. Isso é uma situação corriqueira que a gente vê hoje. Isso para umas próximas, né, gerações novas hoje, que tem esse contato muito com a máquina e não com o ser humano, nós podemos ter mais situações de demência, de esquecimento. Como é que vocês, e aí a pergunta é para vocês, como é que vocês veem esse cenário para que a gente possa também encaminhar para o fim do nosso programa? Doutora Cláudia. A gente vive um período muito desafiador, né? Porque existe distratores o tempo inteiro, né? A gente está aprendendo, né? Por exemplo, essa geração tem uma filha de 17 anos, ela cresceu fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, não é assim que a gente foi programado para fazer, a gente foi programado para ter um maior foco. Existe um outro fator que a tecnologia trouxe, um monte de coisa boa, mas um outro fator que não é tão bom do ponto de vista cognitivo é que a gente praticamente não guarda mais nada na memória, né? Então, se, por exemplo, eu preciso lembrar uma data, um compromisso, eu olho na minha agenda eletrônica, procuro no Google, se eu não lembro quem é fulano de tal. Então, de certa forma, a gente não... Tá tudo muito mais disponível, a gente faz um esforço muito menor, né? Então, eu acho que essas tecnologias, elas trazem esses problemas. Quanto ao isolamento social e a falta de, né, olhar no olho, conversar, interagir, eu acho que esse é um outro ponto muito importante, tá? A tecnologia, ela tem, eu acho que 2 lados, ela aproximou a gente em algumas situações, né? Hoje em dia eu converso com amigos de fora do Brasil, como se eles estivessem, né? Conversei com um anteontem, é normal, né? Mas ao mesmo tempo ela pode, se a gente não souber gerenciar, diminuir o contato presencial, que é muito ruim. A gente precisa pausar, olhar no olho, conversar, se concentrar.
faz parte, né? O toque é muito importante. Então, tudo isso eu acho que tem que ser feito um uso mais consciente de cada pessoa. Né? Usar o que tem de bom, mas também reservar espaços para o tradicional, para o fashion, que é olho no olho, presencial, com toque, etc. Doutor Fábio, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que a gente ainda não tem essa resposta, né? O futuro dirá, né? Será que as pessoas que têm uma exposição muito intensa à informação, né? Você só mexe a tela do celular e você vai sendo exposto à informação. Isso causa também uma busca maior por prazer, né? Por coisas que te dão recompensa. Como que o cérebro vai envelhecer, sendo que ele foi desenvolvido na infância com essas exposições? A gente não sabe, né? Então, algumas teorias que falam que tem aumentado, por exemplo, transtornos da cognição social, né? O chamado espectro do autismo tem aumentado, né? Por quê? Menos contato humano, né? Menos afiliação, menos aquele contato. Mas o fato é que a gente não sabe exatamente como vai ser, né? Tem coisas boas, a gente está aqui, cada um em um lugar, e a gente está conversando agora. Mas não é igual se a gente estivesse pessoalmente, sem dúvida. Acho que a questão do isolamento, né? Saiu um estudo agora, acho que há 1 ou 2 meses, muito interessante, de uma corte inglesa, em que pessoas que moravam sozinhas, né, elas têm um declínio cognitivo maior ao longo de alguns anos. Porém, se essas pessoas tivessem um animal de estimação, um gato, um cachorro, um passarinho, o animal protegia elas desse efeito negativo de viver sozinhas. Então, eu acho que uma coisa que eu sempre falo, que com o isolamento social, né, veio uma coisa que é óbvia, que o cérebro humano ele foi feito para viver em comunidade. O ser humano nunca foi um animal isolado, sempre viveu em comunidade. E eu acho que isso faz bem para o cérebro. Talvez deve ter vários mecanismos que a gente não sabe exatamente o porquê. Mas viver isoladamente não é uma coisa boa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não usar em excesso tecnologia e esquecer o contato humano. Doutor Fábio, eu quero agradecer a sua participação conosco nesse programa Alesp em Pauta, o Dr. Fábio, que é especialista em neurologia cognitiva e comportamento pela Universidade de São Paulo. Eu quero agradecer muito também a presença da doutora Cláudia Suemoto, que é geriatra, médica geriatra e diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo, além de ser pesquisadora do Biobanco para Estudos e Envelhecimentos da USP. Seja muito obrigado por estarem com a gente neste programa, por trazer esse assunto tão esclarecedor, tá, doutora? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Doutor Fábio, muito obrigado. Também um prazer, uma honra participar e espero que a gente tenha conseguido passar as informações de uma forma simples, que todo mundo consiga mudar um pouco a vida para melhor depois de ter ouvido, assistido essas informações. Você continua agora com mais informações do Legislativo Paulista. Esse Alesp em Pauta você pode assistir, rever no nosso canal no YouTube e também assistir todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp. A gente se encontra na programação. Até mais, tchau, tchau.